Olá, você que nos acompanha. Hoje vamos falar de medo. Eu acredito que os sentimentos, aqueles mais profundos, liberdade, paz, felicidade, eles existem no fundo, dentro de nós, onde eu chamo de chão da alma. É o nome que eu costumo dar. Para mim, nossos sentimentos residem, moram, vivem no chão da alma, lá no fundo de nós. Eu acredito que seja o lugar onde tudo se cala, onde tem esse silêncio que eu tanto valorizo. Quando eu vivo um sentimento desse, por exemplo, de felicidade, é como se toda esta parte interna minha se conectasse a esse sentimento. E por alguns instantes eu me torno um pouco melhor, um pouco mais profundo, um pouco mais inteiro e completo. E aquilo gradualmente vai me marcando. E essa transformação vai lentamente acontecendo em cada um de nós. Então, os sentimentos, de uma forma geral, eles já residem em nós, eles já estão ali, eles já são parte da nossa alma, estão no chão da alma. Mas o medo, eu dou outro nome a ele. Para mim, o medo é o sentimento que te desafia, é o sentimento que faz com que você tenha que atravessar barreiras, que viver uma outra experiência, diferente, por exemplo, da experiência que vivemos quando nos conectamos à felicidade. É uma conexão muito rápida, muito imediata com a felicidade. E aquilo me dá uma plenitude, me dá um bem-estar, e a partir disto, como eu disse a vocês, eu fico um pouco mais inteiro do que eu era. O medo não. A primeira reação que o medo provoca nos seres humanos, uma reação instantânea, é de tentar vivê-lo no mental, como quase tudo que o ser humano hoje faz. Infelizmente, é como se a mente fosse designada para lidar com as situações, para lidar com os desafios. Então, a mente é acionada a partir do momento que esse sentimento de medo aparece. E o que acontece? Eu me assusto. As pessoas, algumas dizem para mim, o medo me deixa encolhido, Teco. Outras falam, o medo me paralisa. Eu já escutei, eu me sinto frágil, me sinto pequeno. Todos esses sentimentos que a mente coloca instantaneamente em ação, muitas vezes até associado a algum sintoma, a alguma reação física, um frio na barriga, uma tontura, todos esses sentimentos impedem que o medo exerça a função adequada. Por isso que eu chamo o medo de um sentimento que te desafia. Porque a única maneira de você realmente lidar com o sentimento do medo é entendê-lo, é saber o que ele tem para você, o que ele está fazendo ali. Vou contar uma história que provavelmente vai ajudar a gente a entender um pouco o que eu quero dizer. Parece que essa história é verdadeira. Haveria uma batalha em alguma região do mundo há muitos séculos atrás. E esta batalha ia ser uma batalha muito grande, um confronto dos maiores. E a tropa estava dormindo, estava acampada, esperando pelo amanhecer. Os soldados eram jovens, estavam, na sua maioria, muito medrosos, muito tensos. E o general, um líder de verdade, caminhava pelo acampamento, sentindo a tropa, sentindo aqueles garotos. De repente, ele para diante de um desses meninos que não tinha mais do que 14 ou 15 anos e era o tocador de tambor, que naquela época existia muito isso nas batalhas. Havia um ritmo que o tocador de tambor colocava e impunha para que a tropa avançasse. O menino, nos seus 15 anos, não conseguia dormir. Ele estava completamente apavorado com o que ele provavelmente ia viver no dia seguinte. Ele, cochilando ali, agarrado ao seu tambor, de repente ele abre os olhos e vê duas botas diante dele. Quando ele levanta a cabeça, é o general. Ele nunca tinha visto o general tão perto. Ele se perde todo, ele tenta levantar, cai o chapéu, o bonezinho dele. O general diz, descansar, filho. E ele, sem olhar para o general, muito tímido, muito assustado com tudo aquilo, ficou ali parado, olhando para o chão. O general disse assim, amanhã será um grande dia, filho. Você quer me perguntar algo?
E ele, cabisbaixo, disse: o senhor tem medo? O senhor tem medo, general? Dizem que o general falou para ele: muito medo, filho. Eu tenho muito medo. Logo em seguida, ele disse: filho, o tambor é o coração do exército. Os seus colegas precisam deste ritmo, deste toque, para que se sintam motivados e que superem desta forma todo o temor e o medo que está dentro deles. Se amanhã você tocar esse tambor com receio, com timidez, com insegurança, você não vai ajudar os seus colegas, filho. Parece que foi assim que aconteceu, porque este rapaz um dia virou um senhor e antes de morrer escreveu isto, porque isso marcou de tal forma a vida dele que ele registrou. E foi assim que eu li há muitos anos atrás. Uma história belíssima que mostra o que eu estou tentando passar a vocês. Esse menino poderia ter dito assim: não consigo. Estou com medo de morrer na batalha. Não sou capaz de fazer. Não vou conseguir. Então é o que eu digo. O medo se instala e eu tenho uma primeira reação, que é muito mental e física, muito ego. E a partir do momento que eu faço isso, eu não entendo o medo. E ele não me conduz aonde ele pode me conduzir. Medo, o sentimento que desafia. Ele chega e fala: e aí? Você não quer se conhecer? Você não quer se descobrir? Você não quer perceber que por trás de tudo isto existe algo maior? Provavelmente foi o que esse menino sentiu aquele dia. Tanto é que marcou a vida dele inteira. Ele tinha medo. Ele não deixou de ter o medo. Ele não enfrentou o medo. Ele foi buscar ele próprio, dentro, além do medo. Ele não ficou preso às primeiras reações, que são reações mentais e físicas. É o ego agindo. É o ego tentando resolver a vida da gente. E o medo, ele te chama lá para o profundo. Sentimentos, como eu disse a vocês, para mim eles estão no chão da alma, onde tudo é quieto. E de repente eu me sinto feliz ou livre. E naqueles instantes de liberdade ou de felicidade, aquele sentimento já existente dentro de mim se aflora. E eu me torno um pouco mais inteiro. E eu sinto um pouco mais o que é a existência e a vida. E aquilo me marca. E assim eu vou crescendo. Só que o medo não é um sentimento do chão da alma. Para mim, é ao contrário. Ele vem de fora. Os demais sentimentos vêm de dentro. Para mim, o medo vem de fora. A partir do momento que você atravessa toda essa loucura criada pela nossa reação orgânica, pelo nosso raciocínio, e eu tenho suor, e eu fico com tontura, se de repente eu me prezar a ir além disto. Eu estou lembrando de uma frase muito bonita de um grande poeta e cantor, Belchior. Eu não sei se é exatamente assim, mas é uma música que ele fala do medo, por acaso. Ele diz: eu tenho medo de abrir a porta que dá para o sertão da minha solidão. Mas ela tem que ser aberta. E quando eu começo a tocar esse tambor, e quando eu começo a perceber que há algo mais forte em mim, e que eu estou conectado a alguma coisa que eu também não sabia que eu estava, e que parece que tudo tem um movimento diferente, eu posso até morrer na batalha, porque nós não temos nenhum domínio sobre isto. Mas é diferente. É algo que não me encolheu, como algumas pessoas dizem. É algo que não me deixou congelado, oprimido, pequeno. Pelo contrário, é algo que me fez melhor. É algo que me ligou a algo maior. O medo é um sentimento que te desafia. Eu já ouvi relatos de você ver isso na televisão, pessoas que estão na estrada e de repente tem um acidente, e a pessoa para o carro e automaticamente vai ali e puxa
A pessoa acidentada do outro carro, e quando vai dar uma entrevista para o repórter, ela diz: olha, eu não tinha força para puxar um homem desse tamanho. Eu também não sou uma pessoa que tem esse sangue frio e que lida com as coisas dessa maneira. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que deu em mim. Mas quando eu me vi, eu já estava puxando a pessoa pela janela, no carro capotado, e ela com sangue, e eu não gosto de ver sangue, e de repente eu não percebi nada. Então o medo, ele é um sentimento interessante. No primeiro momento você repele, você nega, você luta contra ele. Num segundo momento, tenta entender o que ele tem para te dizer. O que ele está dizendo é um desafio, ou talvez um convite. Eu te convido para você se descobrir um pouco mais. Eu te convido para você ir além dessa covardia, dessa fragilidade. O ser humano não é frágil. A vida não é frágil. As coisas podem ser muito mais inteiras, intensas e profundas. O medo é necessário. Mesmo que ele não fosse, ele é inevitável. E por mais que você fuja dele, ele vai te achar. Então, talvez o melhor seja ouvi-lo. Seja aceitar a proposta dele. Eu quero te levar para o sertão da sua solidão. Eu quero ver você abrir essa porta. E eu quero ver você retornar disto um pouco melhor do que você era. Porque esta trajetória, este movimento, esta viagem te faz melhor com certeza. Medo, o sentimento que te desafia. Medo, o sentimento que te transforma.